virou um festival de esportes. E aí a gente pensou primeiro no MTB. Falou, não, a corrida, o Trail Run, também está muito em evidência. Luiz Rosa já dizia, quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Se você não levantar, nada vai acontecer. Por exemplo, é uma cooperativa de crédito que tem 24 anos. 24 anos, assim, de muito trabalho, de muita dedicação, né? Olá, cooperado e não cooperado, como vai? Tudo bem? Eu sou a Gabi, então seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Copeng. A Copeng é a maior instituição financeira do país no segmento de segurança pública. Antes de começar, siga-nos em nossas redes sociais, inscreva-se em nosso canal para você não perder nenhum dos episódios do nosso podcast e ficar por dentro dos bastidores da Copeng. Hoje vamos falar sobre a cooperação no ciclismo. E os convidados de hoje são Soldado Coleman, tricampeã mineira de mountain bike, e o subtenente Zoir, um dos organizadores do evento Fire Race 2023. E roda a vinheta. E começa mais um episódio do nosso podcast Copeng. Ele tá chique demais e meu amigo tá do meu lado. Fala, Gabi. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Já tinha um tempo que eu não aparecia, né? Pode parar com isso. Eu já te falei. Para de bobeira. Para de bobeira. E hoje tá bacana, não tá? Hoje tá sensacional. Chique demais. Nós estamos aqui na presença do nosso subtenente Zoir. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Representando aí o Corpo de Bombeiros. Ó, que uniforme bonito, farda bonita, né? Quase não dá para ver de longe. Nada. Discreta. Esse é o objetivo, né? E a nossa soldado Coleman, aqui da Polícia Militar de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui presente. Fantástico. E nós vamos falar sobre o tal do Fire Race. Comando, responde pra gente como é que funciona. Eu tô curiosa para conhecer onde começou, como que começou. Conta pra gente essa história. Bom, o Fire Race começou lá em 2011. A primeira vez que eu conheci o antigo Praia Clube, que o bombeiro adquiriu aquela unidade, o clube faliu e o bombeiro, através do Estado, conseguiu a compra do Praia Clube. E aí lá virou o Campus 2, na época, Campus 2 da Academia de Bombeiro Militar. Na época era CEBOM, a academia ainda não tinha, estava em fase final ainda de ser chamada de academia, ainda tinha um status de centro de treinamento. E aí, lá era como se fosse a unidade 2. E aí eu fui lá, vi aquele espaço maravilhoso, aquela mata, e eu ando de bicicleta há muitos anos. E aí eu dei uma voltinha. Um dia eu falei, olha, vou trazer minha bicicleta aqui. Aí conversei com o comando, ele autorizou, deu uma volta de bicicleta pelos caminhos que já tinha. Eu falei, não, aqui é muito legal, tem que a gente fazer alguma coisa aqui. Aí, quando eu tinha escola, a gente ia aumentando as trilhas, limpando. Na verdade, as trilhas já eram prontas, a gente só foi limpando as trilhas, porque da época de clube, o pessoal caminhava lá e tal. E aí foi em 2014, a escola já limpou mais um pouco de trilha. 2017, limpou mais um pouco de trilha. E aí começou a tomar aquela forma, assim, ó, que dá para fazer uma competição, dá para fazer algo interessante. E aí foi chegando alguns comandos e a gente foi levando, né, para os comandantes a ideia. Aí até que, quando o Major Cozendei assumiu, ele pegou e falou, não, nós vamos tornar essa competição realidade. Aí tinha mais alguns amigos, então assim, eu, junto com o Tenente Asa, a gente foi o idealizador, mas quem proporcionou mesmo foi o Major Cozendei. E aí ele falou assim, me apresenta como que é, a gente apresentou para ele, e aí, por ser uma questão militar, teve que levar para o comando da academia. Sim. Aí o comando da academia autorizou, e ele teve que levar para o comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Não pode acontecer nada sem bateu o martelo do comandante-geral. Aí o comandante-geral viu, também viu com bons olhos, aí autorizou que acontecesse. E aí a gente aproveitou 150 recrutas, né, que em algumas atividades ajudava a gente naquela confecção das trilhas, que a gente abria a trilha sem estragar a mata. Então era enxada, facão, foice, tirando aqueles arbustos, aqueles ramos, capinando, fazendo aquele caminho assim, aquele serviço 100% braçal. E aí a gente veio trabalhando, cada escola trabalhava um pouquinho, e ano passado a gente teve a primeira edição, e aí já teve o nome, né? E virou Fire Race. Que legal. O Fire se reportando aí ao bombeiro e o race de corrida, e aí o Fire Race virou um festival de esportes. E aí a gente pensou primeiro no MTB, falou, não, a corrida, o Trail Run, também está muito em evidência, vamos trazer também a corrida a pé.
E aí, em vez de virar corrida, virou um festival de esportes. Que legal. E aí, junto com o MTB, veio também o Trail Run, e a gente tem as duas provas acontecendo em um dia. Primeiro, o pessoal corre na faixa de 8 quilômetros e depois tem o pedal. Ano passado a gente teve 2 modalidades de circuito, esse ano a gente vai ter uma modalidade um pouco mais diferente. É um misto de XCM, que é uma prova menor que a maratona, mas ela é um pouquinho maior do que o cross-country, mas o percurso nosso também ele tem muito parecido com o cross-country. Ficou um misto do XCO, que é o cross-country olímpico, com o XCM, que é uma prova de média duração. Seria mais ou menos um XCP. Seria mais ou menos um XCP. XCP. De ponto a ponto. É uma prova de ponto a ponto. Uma prova de ponto a ponto. Que legal. E aí, aquele festival, a gente faz uma arena mesmo, a gente monta palco, banda, bar, praça de alimentação. Um grande evento. Um grande evento. Aí a gente coloca caminhões de bombeiro, monta tirolesa, roupa para o pessoal tirar foto. Inclusive, o pessoal está convidado, dia 29 de outubro vai acontecer a segunda edição do Festival de Esporte Fire Race 2023. Perfeito. Leve a família, porque é um evento familiar. Eu posso ir? Lógico. Deve. Deve. Nem que seja para assistir, eu vou dar Eu vou fazer uma invejinha aqui, que eu tava lá o ano passado, tá? Ah, não, Só que o ano passado eu fui só passear. Esse ano, quem sabe eu vou para correr, né? Pois eu tô devendo o subtenente Zoeira aqui participar da competição, mas eu tô treinando ainda. Não tô apto, não. Tô treinando. Seu correndo na Pampulha. Nossa, não fala não. Corri na corrida da... Conseguiu? Consegui, estamos na luta aí, estamos lutando. Acredita? É, isso aí. Não pode desistir, não. Em falar em conquistas, vitórias, né? Eu queria ouvir um pouco a Soldado Coleman, se eu não me engano, tricampeã do ranking mineiro. Do ranking mineiro. Não, vou abrir um parêntese aqui. Ah, então, por favor. Deixa eu abrir. Apresenta. Ela tá aqui, olha, no traje, maravilhosa. Ela veio assim, não, se é para poder representar, eu quero fazer direito. Eu já vi a bike estacionada ali fora, tá no rotativo ali. Tem 3 vigias lá. Legal. Conta pra gente um pouquinho como foi que você começou, a sua história, assim. É uma paixão, eu já vi. A gente brinca que depois que você recorda como é andar de mountain bike, a sua vida muda. Porque todo mundo começa a andar de bicicleta pequeno, né? Todo mundo aprende a andar pequeno. 90% das pessoas começam a andar pequeno. De rodinha ainda. Vai tirando uma rodinha, depois tira outra, começa a ir com os amigos. Eu sou de Diamantina, eu sou do interior. Que legal. A gente ia para as cachoeiras de bike, empurrava em tudo que é morro. Era passeio. E aí, a gente vai ficando mais velho, vai entrando na escola, faculdade, a gente acaba esquecendo um pouco da bicicleta. E aí, quando eu vim para BH, para fazer o curso de soldado da PM, eu tive um problema de joelho, eu era corredora, eu sempre fui atleta. Olha. Eu era jogadora de handebol, eu fui campeã carioca, goleira de handebol, fui eleita melhor goleira do Rio. Que barato. Sempre tive uma história com esporte. E aí, quando eu voltei para Diamantina, também fui goleira da cidade, da prefeitura, jogamos o Gime, tivemos muitas vitórias aí no handebol também. Aí fui para o tênis, fui para a corrida, e aí chegando em BH, a corrida acabou maltratando um pouco o meu joelho. Tive que parar. Na época, meu médico falou, ou você nada ou você pedala. Eu falei, eu não sei nadar. Eu vou pedalar. O máximo que eu faço é boiar e olhe lá. Então, tamo junto, viu? Vou pro pedal. Aí eu fui pra Lagoa, alugava aquelas bikezinhas que ficavam lá. Como diz todo mundo, né? Eu era peba, você vai de boné, óculos Ray-Ban e fone de ouvido. Tudo errado. Todo errado. Gente, ciclistas, não façam isso, pelo amor de Deus. Não usem fone de ouvido, nem boné. Vamos colocar o capacete. Óculos de ciclismo, porque e ouvidos é um perigo, bem atentos, né? Bem atento. E foi assim que eu vim novamente para o mountain bike. E aí, acabei entrando em vários grupos de pedais aqui em BH, amigas do pedal só delas, andava com as meninas. E uma loja lá da Lagoa da Pampulha, que eu comprei uma bike, virou para mim e falou assim, a Estilo Ventura, Carol, vou te patrocinar. Eu falei, quê? Como assim? Como assim, né? Louco, você tá doido? Você pirou? Eu nunca competi. Eu tinha feito 2 competições e eu usei a camisa da loja que eles me deram de presente quando eu comprei a bike. E aí eles falaram, não, vou te patrocinar. Você vai ser minha atleta. Eu falei, você é louco, Luiz. Você pirou.
Luiz, eu chamo ele de Paps lá, que ele é o Big Boss. Eu falo, você ficou louco, você enlouqueceu. Ele, não, vai dar certo, você é militar, disciplinada, gosta de fazer... Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu tinha 700 ou 800 seguidores no Instagram, talvez 1.000. Não tinha nada no Instagram. Tava começando ainda. Não, tímida, vergonhosa, não sabia nem falar direito. E aí eu comecei a participar de provas. Primeiro ano eu fiz a maioria das provas no percurso reduzido. Depois eu fui para o percurso completo. E todas as provas eu conseguia pódio. Mesmo assim, sem treinamento, sem nada. Eu conseguia um buraquinho ali no pódio. Ficava em quarto, quinto, mas pegava pódio. E aí fui crescendo. Comecei com treinador, nutricionista. Aí você vai tomando mais gosto. Falando, ó, até que aí você vê a coisa tomando forma, né? E aí lá se vão 4 anos. Que bacana, que história legal. E como que é para você, assim, a carreira militar e atleta? Ser atleta nisso, assim. Como conciliar isso, né? Todo mundo me pergunta isso. Igual você falou, olha, eu tava lá, vamos falar de rede social, tava com 800 mil seguidores e você começou a ganhar visibilidade, né? Começou a ser conhecida, principalmente, hoje você é mais conhecida no mundo como atleta, no mundo, assim, das redes sociais como ciclista, atleta, tricampeã e ser militar. É uma relação de amor e ódio. Porque é uma profissão que só quem sabe o tanto que a gente é apaixonado por ser militar, por vivenciar essa profissão, vestir essa farda é uma honra, ainda mais a Polícia de Minas, que é a melhor do país, sem sombra de dúvidas. Sim. A gente ainda tem um respeito muito bem, né, aqui em Minas e no Brasil. É uma polícia muito respeitada. Sim. E faz por onde. E, assim, a questão mais complicada realmente é conseguir conciliar o tempo do treinamento com o tempo da escala. Sim. E aí, eu acabei por optar estar numa escala não tão favorável, que a maioria não gosta, que é uma escala de segunda a sexta. Então, na maioria das vezes, eu folgo menos do que a maioria dos policiais, né? Os policiais geralmente têm uma escala de dia sim, dia não, com dobradinha. Então, eles folgam uma média aí de 14 dias no mês. Eu folgo 8. Então, é diferente. Sim. Só que também eu tenho a questão que me favorece, que é não trabalhar no fim de semana, teoricamente. Às vezes, tem uma escala extra. Isso aí acontece muito. E aí, no fim de semana, que eu uso para competição. Que a maioria eu estou competindo. Então, assim, a minha escala é de manhã até de tarde, eu saio direto, vou para casa, troco de roupa e já ponho a roupa de bike. Porque se parar para pensar e tomar uma água, um cafezinho, você senta no sofá e já era. Você não pedala, não. Inclusive, eu acho legal, porque, inclusive, eu volto a pergunta para o senhor. Um beneficia o outro. Eu percebo isso por um pouquinho da sua fala, porque ser militar, questão da disciplina. Tem. E o atletismo, né, essa questão do corpo, do movimento, também é disciplina. Então, um abraça o outro. E o atletismo, assim, para a saúde... Qualquer esporte. É fantástico. Tem que ter a disciplina. Né? E, assim, eu olho para quem é atleta com o olhar de, não, ele é bem mais saudável que eu. A questão é porque treinar é difícil. Treinar dói, treinar cansa. Então, toda vez que você está treinando para conseguir algo. Então, assim, o preparativo é sofrido. E, às vezes, aquela coroação que você tanto queria, acontece alguma coisa no dia da prova e aí não deu. Aí você fala, nossa, eu treinei tanto tempo para acontecer isso, um pneu furar, uma corrente arrebentar, um mal-estar fisiológico mesmo, alguma coisa, e aí aquilo tudo que você brigou ali vai embora. Mas... disciplina, você tem que primeiro querer e depois manter a disciplina, porque quando você começa a disciplinar e principalmente você começa a ver resultado, igual eu mesmo, eu pedalo de maneira, eu falo for fun, né? Aquele pedal recreativo, adoro, é o peba, né? Eu adoro ser peba. E aí, só gosto de pedalar indo pra cachoeira, levando bastante comida, tirando muita foto, faço piquenique, fazendo amizade. Todo ciclista que vê, eu paro, vem cá, vamos trocar Instagram aqui, vamos conversar. Que grupo de pedal você participa? Eu quero participar do grupo de pedal também. Então, a gente o tempo todo buscando amizades. Mas aí esse tipo de pedal tem que treinar? Tem, porque às vezes vai fazer um pedal, a gente faz pedal de 30, 50, 80, às vezes até um pouquinho mais de 100 quilômetros. E aí,
Se você não se preparar, às vezes, um pouquinho, você vai sofrer mais. O diferencial não é só a competição, é você sofrer no dia da diversão. Então, até mesmo quem pedala por diversão, em grupos e tal, se você não treinar um pouquinho, você vai sofrer mais do que os outros. E aí você vai ver seus colegas chegando inteiro e você chegando, parece que foi atropelado no meio do caminho. Se não chamar o carro de apoio. Se não chamar o carro de apoio. E a gente falando em competição, né, igual voltando aqui um pouquinho para a Fire Race, o pessoal fala assim, mas eu não sou atleta, eu não tô treinando, mas a primeira pessoa que você tem que vencer numa competição chama-se o seu recorde pessoal. O que você já fez de bicicleta? O que você já fez correndo? Então, a partir daí você tem um limite. A partir do momento que eu quebro aquele limite, eu estou quebrando o meu recorde pessoal. Então, às vezes eu falo assim, eu vou lá, mas eu não vou para o pódio. Mas se eu completar a prova, mas eu vou empurrar a bicicleta em todos os morros, não tem problema. Eu fui lá, eu completei a prova, ou seja, eu passei pela largada e cruzei a linha de chegada, eu sou um vencedor. Isso aí. E a medalha vai estar lá esperando. E a medalha vai estar esperando, porque eu estou na frente de muita gente que ficou sentado no sofá. Então, a partir do momento que eu me disponho a quebrar o meu recorde, eu estou fazendo a melhor coisa da minha vida. Isso em todos os campos, né? A gente tem que estar sempre procurando quebrar nossos recordes. Mas no esporte é isso. A pessoa, para uma competição amadora, para qualquer tipo, e igual ela falou, todo atleta profissional, um dia foi amador. Um dia foi chamado pela primeira vez e experimentou. Então, coisas boas a gente experimenta e gosta. Às vezes as coisas ruins, tem gente que gosta, mas nada como você se apaixonar por uma coisa que só vai te trazer o bem. O esporte sempre te traz boas coisas. Sim, e sem dúvidas. E é interessante porque o legal é ir, igual você contou. Eu fui e ganhei o pódio todas as vezes. Você nem imaginava, mas você foi. Você deu o pontapé inicial. Primeiro fez. E despretensiosa, talvez, total, né, Cosmo? Total. Eu larguei por último. Na minha primeira competição, eu fiquei por último, larguei por último. Eu fui a última a passar na linha de largada. Fui a última. E consegui o pódio. É tão engraçado, né? O subtenente Zoir estava falando sobre em todas as áreas da nossa vida e tal, e eu fiquei refletindo algumas coisas aqui, né? E como que isso é interessante? Será que o segredo da vitória, né? Enfim, do reconhecimento aí é persistência, regularidade e paciência? Por que eu estou falando isso? Eu fico em outro campo, mas dentro do que a gente está falando, quando eu olho para a Copeng, por exemplo, é uma cooperativa de crédito que tem 24 anos. 24 anos, assim, de muito trabalho, de muita dedicação, né? E hoje, na verdade, em 2021, ela se tornou a primeira instituição de segurança pública no país. Então, assim, foi uma conquista muito grande para a gente. É uma cooperativa, eu estou no cooperativismo há quase 20 anos e eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte desse movimento, de estar na Copeng hoje. E é uma cooperativa, assim, que eu vejo um espírito de vitória e de guerra nela, de vontade de acontecer, de vontade de crescer muito grande. Então, é muito curioso os insights que vocês trouxeram aqui e eu faço essa associação com a Copeng porque eu vejo a Copeng como uma guerreira mesmo. É muito legal. E falando de guerreira e de competição, eu sei que você está preparando aí para um campeonato nacional, né? Tô. Me conta um pouquinho aí, né, Gabi? De Mineiro para o Brasil, do Brasil para o mundo. Vocês estão me inspirando, viu, gente? Porque eu vou te falar. Eu estou falando de treinar academia, eu não sou atleta, não. Imagina. Não fala não. Eu tenho até altura para tentar alguma... Foi tão engraçado, porque o Zoir estava falando aqui agora sobre superar os seus limites, né? Na quarta-feira eu corri 3 quilômetros, com muita dificuldade. No domingo eu corri 5. Olha só que maravilha. Um avanço. Eu me senti o cara. Falei assim, poxa vida. Sabe qual é o adversário mais difícil de você vencer? Aquele que não desiste. É difícil. Quem não desiste está ali todo dia e você não tem que ter motivação sempre. Porque a gente acorda, tem dia que a gente acorda e fala, não vou levantar dessa cama. O corpo inerte tende a ficar inerte. Mas Guimarães Rosa já dizia, quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Se você não levantar, nada vai acontecer. Se você não for treinar, nada vai acontecer. É sobre dar o passo, né? Que o senhor falou, a gente precisa dar o primeiro passo.
vou ganhar, não vou, dei o primeiro passo, vivi aquela experiência, né? Igual eu tava falando. Tô indo para uma experiência daquelas agora. E conta aí pra gente como é que vai ser. Já tô curiosa. Vou participar da Brasil Ride. É uma prova de 7 dias, uma stage race, que é uma prova por etapas. 7 dias de prova. 7 dias de prova. O primeiro dia vai acontecer na Bahia, né? Lugarzinho fresco. Fresquinho, não é climinha ameno, tranquilo. Mesmo clima de Minas. Eu pisei lá na Bahia. Seco. Domingo. Na hora que você entra na Bahia, você já tá suando, né? Porque lá a umidade é impressionante. E o clima da Bahia, eu não sei vocês, mas eu amo a Bahia. Eu adoro aquele estado. Também gosto Na hora muito. que eu entro na Bahia, eu fico até sorrindo. Nossa, eu tô na Bahia. Só que a prova lá é pesada. É uma prova, assim... No Brasil, não tem igual. Não tem igual. É mesmo? Na América, talvez não tenha igual. No mundo, é uma das mais disputadas. Ela completou já, salvo engano, 11 ou 12 anos de prova. Ela foi idealizada por um português que é mais brasileiro que português, que é o Mário Roma. Ele veio de Portugal e trouxe essa prova por etapas para o Brasil, que ainda não existia. E aí, o primeiro dia são por volta de 50, 60 quilômetros dentro de Arraial, anda na mata. O segundo dia, a gente sai de Arraial e vai para o acampamento que fica no interior da Bahia, na cidade de Guaratinga. 135 quilômetros de prova. Então, a gente sai pedalando de Arraial, competindo para ir para o acampamento. Então, vão ser 135 quilômetros de competição no segundo dia. E aí, a gente fica 4 dias 4 noites nesse acampamento. É uma estrutura surreal. Surreal. Ele monta o acampamento para mais de 500 atletas, barraca individual, containers com banheiros que parecem luxuosos. É água Olha quente, só. banheiro limpo 24 horas. A estrutura de iluminação, eu nunca vi tanto... Como é que chama? Gerador Gerador tão de energia. grande porque fica Pra dentro de uma suportar ali, fazenda enorme. Você nem vê a fazenda, você só vê o campo. E o visual é incrível. Incrível. A expectativa tá a 1000, né? Tá a 1000. Ano passado eu fui para essa mesma competição, só que eu fui em dupla. Esse ano eu vou solo. Vou fazer sozinha. Então vão ser por volta de 600 quilômetros, 3.000 metros de altimetria, 7 provas. Acho muito legal. E trazendo essa... Exaustão. Não, eu só de imaginar eu cansei. Não vou esconder com vocês não, gente. Olha eu tô meio só, sedentária. a mente preguiçosa. Vou parar com isso, eu prometo. A partir de Não, hoje... Gabi, bora pra frente, bora. Não, mas eu sou a pessoa que mais motiva as pessoas, mas quando fala que é suar, correr, eu já fico, ai meu Deus do céu. Mas eu achei legal essa fala sua, Everton, sobre a história da Copeng, esse abraçar, né? E a luta. E eu vejo que é cooperação também, né? Não, e assim, a Copeng está me ajudando, inclusive, a ir para Brasil Ride. Eles Olha aí, estão, né, uma Isso parceria mesmo. aí comigo. Graças a Deus, vou conseguir, porque é uma prova cara e o deslocamento caro, estadia cara, alimentação cara. E ficar indo todas as competições que eu vou ao ano é muito complicado. Imagina. Porque, querendo ou não, gente, meu salário eu tenho que pagar casa, carro, Você tem uma comida, vida, né, Colin? condomínio, luz, as contas são pesadas. É isso que é interessante. E a gente só consegue fazer isso pela Coleman porque ela é nossa cooperada. E às vezes a gente conversa muito sobre isso, né? Que eu entendo às vezes a dificuldade do militar, né? Do bombeiro militar, da polícia militar, enfim, do nosso público de segurança pública, quando olha para nós, eu entendo muito a dificuldade dessa jornada dupla de militar e de atleta, porque a gente também está dentro do quartel todo dia, o dia todo, né? A Copeng está presente no quartel, assim, sempre. E eu entendo também que o militar, às vezes, olha para a gente e fala que é um banco, olha como um banco. E eu falo muito para a minha equipe que é o nosso papel, a nossa missão, é de mostrar para eles que a Copeng é diferente. O cooperativismo é um movimento diferente, né? Quando a gente escolhe um segmento da segurança pública para a gente poder apoiar, fomentar
aumentar, potencializar a segurança pública, é que passa a fazer sentido todo o movimento criado. E aí passa a fazer sentido nós chegarmos à primeira instituição de segurança pública no país. E isso só é possível com o apoio do cooperado. Sem o cooperado, não há razão da Copeng existir. E sem a Copeng existir, a gente não consegue fazer pela segurança pública, né? É um ecossistema que é criado dentro, nas relações, que a relação ganha-ganha. É muito interessante isso. Então, quando a gente consegue quebrar isso, e aí eu acho que foi legal ter essa troca com a Coleman, que eu acho que ela enxergou qual que é a importância da Copeng para a segurança pública. Eu acho que casou muito bem o esporte, a cooperação dentro desse contexto, né? Cortando um pouco, né? A Copeng, ela é parceira, né? Um dos maiores parceiros do Corpo de Bombeiros. Sempre que o bombeiro precisa de um apoio, sempre o bombeiro procura a Copeng de pronto está ali dando o apoio que a gente precisa. E não foi diferente quando a gente decidiu desenvolver a Fire Race. A gente começou a avaliar, nossa, muito bonito, vamos fazer uma competição. Nossa, que lindo, vamos fazer uma competição. E aí, quanto que custa um palco, um pórtico, gradil, medalhas, kit atleta, sinalização, placa. Aí ele falou, não vai Até dar. mesmo coloca na ponta da caneta, hein? Nossa. Gente... Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer? Não tem verba no bombeiro, no estado, para fazer essa competição. E, então, a gente teve que procurar apoio. Claro, e isso aí. O primeiro que sentou com a gente falou, nós vamos te apoiar, vai ser a Copeng. A Copeng chegou e foi o nosso maior patrocinador na primeira edição da Fire Race. Então, assim, a gente tem a agradecer muito a Copeng, porque realmente ela nos mostrou, né, como foi aquela primeira empresa, desculpe, não é empresa, aquela primeira instituição. Aquela primeira instituição que abriu as portas, a gente falou assim, então é possível, existem empresas que estão dispostas a auxiliar. E a gente foi conseguindo alguns apoios e juntando todos esses apoios, a gente... conseguiu, né, um montante para a gente conseguir financiar essa prova, que não é fácil. E aí a gente, como eu trabalho na academia, onde forma os bombeiros, onde também vai graduar os bombeiros, ou seja, todo bombeiro passa pela academia para poder melhorar a sua capacidade profissional, melhorar a graduação, o seu posto. Então, onde forma hoje os bombeiros de Minas Gerais é aqui na academia, ela é centralizada. Entendi. Então, todo sargento, todo oficial, todo soldado hoje é formado na Academia Metropolitana, então passa aqui. E a gente está sempre ali abrindo as portas para a Copeng para poder mostrar para os nossos novos soldados e falar com eles, gente, você quer um banco ou você quer um banco parceiro? Que vai te dar algo a mais. Porque a gente sabe que o banco ele quer o quê? O seu dinheiro. E a cooperativa Copeng, a gente consegue ver que é um parceiro. A gente pode contar com eles. Não só o banco conta com a gente, né? É uma cooperativa que a gente conta com eles. A gente sabe que pode contar com eles. A gente sabe que é uma instituição séria, que é voltada para militar, que é voltada para segurança pública. Não, o Tenente Ferreira, que veio comigo hoje aqui. Quanto tempo, Ferreira? Você já é... Cooperado. Eu acho que desde o início. Gente, a gente tá com o Ferreira aqui, tá nos bastidores com a gente. Ô, Ferreira, é assim, né? Isso. É assim, né? Com direita, isso. Aí, Não no meio da testa, aqui na frente, isso. Isso, tá melhorando, né? Isso mesmo. Já posso passar na prova. Isso é treino, já, né? hein? Treino. É treino. Mas aí, Ferreira sempre fala comigo aí, taxa do consórcio é mais baixa. Tem analistas financeiros que te ajudam a escolher o melhor produto para você. Ele falou, eu mando uma mensagem para minha gerente, fora do horário do expediente, às vezes 10 horas da noite ela vai me responder, às vezes no outro dia antes do horário do expediente. A gente vê o compromisso que a equipe tem com o cooperado. Então, exatamente. Assim, realmente, pelos depoimentos, né, não é um cliente. Não mesmo. É um cooperado. É um cooperado. Faz parte da cooperativa. Né? É uma via de mão dupla. Não é só o seu dinheiro indo. O seu dinheiro vai, volta benefício, ou seja, tudo aquilo que você vê, que eu percebo pela Copeng, tem uma atenção diferenciada. Exatamente. Tem que ter. Eu costumo falar, né, que... E para mim não fica nem repetitivo, porque eu adoro falar sobre isso, que existe uma diferença entre o banco e a cooperativa. O banco, existe um dono ali, um ou mais, você nem sabe quem que é e você vai aplicando. Aí é o perde, né? Você não ganha.
Vez ou outra ganha, e quando ganha, ganha um pouco. O cooperativismo, ele é diferente. Ele é a cooperação, que é aquilo que a gente estava falando. Todos os cooperados são donos e alguns não sabem disso. É aquele senso de pertencimento que eu falo sempre. Então, você é dona da cooperativa. Você tem a participação ali, né? E você, além disso, tem o que é diferencial também dos bancos, são as taxas reduzidas, né? Esse fácil acesso aos produtos e serviços. Atendimento faz toda a diferença. Hoje já tem máquina. Você pega o telefone achando que vai falar com alguém, aí você aperta o 9, né? Que antigamente era o 9, vou falar com a pessoa. Aí aí o robô de noite te dá aquele tanto de opção. Aí você continua no 9, até a ligação cai. Mas também tem a facilidade. Na hora que você baixa o aplicativo, você consegue abrir a conta por lá. Facinho, olha que mais rápido. Né? Inclusive, eu abri minha conta pelo aplicativo. É mesmo? Foi rapidinho. Sensacional. É legal isso, porque esse retorno, porque a gente trabalha assim, incansavelmente, né, Everton, para poder mostrar que nós estamos aqui à disposição e enfatizar, inclusive, essas parcerias. A Coleman chega, estou precisando dessa força? Não? Claro, vamos sentar. A gente estava falando aqui nos bastidores, inclusive, sobre o Fire Race desse ano. Vamos sentar, não. Vai dar para fazer. O que a gente pode fazer? Isso que é legal. O que a gente pode fazer? Como a gente pode fazer? Porque realmente assim, a relação ela é ganha-ganha, né? Ela é uma via de mão dupla mesmo. E eu fico muito feliz de ouvir vocês falando assim da Copeng, porque a gente fala que assim, a melhor propaganda são os próprios cooperados falando. Sem dúvidas. E eu não tenho dúvida, vocês estavam falando sobre atendimento, né? As instituições financeiras, de um modo geral, elas, de uma certa forma, com a tecnologia, elas tendem a virar commodities. Os produtos vão virar commodities. E o principal diferencial é o atendimento. E eu vejo na Copeng que realmente o atendimento é totalmente diferenciado. Essa preocupação que o senhor colocou, né, Zoe, isso aí é uma missão que nós temos diariamente. E ter uma instituição trabalhando único e exclusivamente com a segurança pública é que a gente tem essa expertise, né? De saber qual que é a rotina do militar, qual o horário que ele tem disponível para poder demandar a gente. É bem diferente do civil. Exatamente, é muito diferente. É muito diferente. E começou assim lá atrás, né? O Capitão Rosa sempre fala que lá atrás não existia um banco que, na verdade, não assistia, né, o servidor de segurança pública. Não existia essa acolhida, não existia essa facilidade de você ter o contato. Algo exclusivo, né? E o Capitão Rosa é veterano, os conselheiros são policiais, militares. Tem bombeiro também? Tem bombeiro também. Bombeiro, olha aí. Coronel Kleber, senhor nosso conselheiro. Eles sabem como é que é o dia a dia, né? Então, ninguém melhor, né, para estar ali do que alguém que conhece. Está dentro da tropa. Exatamente, porque se a gente imaginar, todos nós precisamos de alguma forma ter relações financeiras, que seja com um banco ou que seja com uma cooperativa, a gente tem que ter alguma relação financeira. Até na época do escambo era assim. Né? Exatamente. E se eu preciso me relacionar com uma instituição financeira, por que não me relacionar com uma que é da segurança pública? Né? Que é pra gente. Teve uma unidade, a gente sabe de algumas dificuldades de vários níveis, né? Teve uma unidade recente que a gente mandou para a unidade um bebedouro. Imagina uma unidade militar, uma unidade do estado de Minas Gerais, que não tem um bebedouro ali para a tropa. Sabe? São situações que nós que estamos aqui na capital, a gente tem um certo conforto nisso. Mas no interior de Minas ainda é mais escasso. E a Copeng percebe essa dificuldade e consegue atuar ali junto à segurança pública para que tornar a vida, o dia a dia do militar ali cada vez melhor. Então, são essas relações que a gente leva no dia a dia, nas conversas com a tropa e tal, que fazem sentido e razão da cooperativa existir. Mas eu queria saber do subtenente Zoir também, falando de segurança pública, eu lembrei de segurança, quais as seguranças ou o sistema de segurança, né, da Fire Race, o que vocês pensaram aí para dar uma segurança para quem for participar do evento? Bom, vamos lá. A Fire Race é uma competição do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A missão do Corpo de Bombeiros, né, é zelar, né, pela população de Minas. Então, todo aquele cidadão, ele tem a sua, vamos colocar assim, lá dentro do seu eu, sabe que o bombeiro zela por ele, que o bombeiro vai lhe atender
qualquer dia e a qualquer horário. Salva a vida, né? Braço Isso. forte, ombro amigo. E o bombeiro está ali, né? Não, é o amigo certo nas horas horas incertas. Certo nas horas incertas. Então, ou seja, o que quer dizer isso? Naquele momento em que ninguém pode fazer nada por mim, o bombeiro vai lá e faz alguma coisa. E nem sempre a gente tem o equipamento, a gente tem o recurso necessário, mas o bombeiro ele tem algo, até rupina que eu falo, dentro de mim seja até solo já, que eu já, esse mês agora, 1º de setembro, eu completei 30 anos de efetivo serviço. Que lindo! Olha só. Parabéns, parabéns Eu entrei mesmo. no Corpo de Bombeiro 1º de setembro de 93. Deve então ter agora cada história aí, hein? muita história. Então, Nossa. 1º de setembro agora de 2003, eu completei meus 30 anos de efetivo de serviço. Então, assim, tem muita coisa para poder falar. Então, assim, história. eu nunca pensei em ser bombeiro, e na hora que eu comecei, falei, é isso que eu quero para minha vida. Porque ser militar não tem como você aceitar. Você fala assim, eu vou acostumar com isso aqui. Não, ser militar, você tem que querer e você tem que uma decisão. É uma decisão. Eu falo assim, não, eu vou viver o militarismo. Não adianta você ser militar no quartel e não ser militar fora do quartel. Você, o tempo todo, você é militar. Não tem como você ter duas vidas diferentes. E assim, então você tem 24 horas, 24 horas. 7 dias por semana. 7 dias por semana. Desde então que você entra no bombeiro, 365 você no tem aquele privilégio de poder ajudar. Então você vai salvar as pessoas, você vai ajudar. E a gente salva também com prevenção. A gente acha que salvar é só ajudando na hora do perigo, mas hoje o bombeiro ele trabalha muito com a prevenção, porque a hora que eu estou trabalhando a prevenção, eu estou salvando aquela pessoa antes dela correr perigo. Então, isso é Sim. mais importante ainda. Então, essa prevenção também ajuda muito. Ou seja, você salva antes dela entrar em perigo. Olha só. Então, você salva quando acontecem as coisas. A gente viu que a gente tem que trabalhar muito para salvar, fazendo com que as coisas não aconteçam. E aí, pensa bem, então o bombeiro já tem toda essa história já com a proteção, com buscar, com salvar, com resguardar, com tudo aquilo. Aí a gente vai fazer uma prova dentro do bombeiro. Então a gente começou a pensar, não, tem a nossa prova, primeiro passo da nossa prova tem que ser segura. Então Claro. a gente olhou o nosso trajeto para ser um trajeto seguro, não ser aquele trajeto cheio de locais onde que a pessoa vai machucar, aquele trajeto perigoso. Não. Lógico que quando você sobe numa bicicleta ou quando você corre, tem riscos. Mas aí faz parte do esporte. A gente tem uma frase que fala que só cai quem pedala. Só vai machucar o joelho quem corre, né? Então, assim, Só torce o pé quem corre. só torce o pé quem corre. E aí, então, a gente temos alguns pontos. Por exemplo, a nossa prova ela acontece dentro de um quartel. Então, você tem um local totalmente fechado, em que ali não vão entrar pessoas de má índole. Se entrar, elas vão ficar escondidas, elas não vão se aflorar. Sim. Porque elas estão num ambiente controlado, um ambiente militar. Então, você vai para um festival de esporte dentro do ambiente militar. E aí, a gente tem uma parte da prova que acontece fora do quartel. E qual que é um parceiro gigantesco do Corpo de Bombeiro? Não é um parceiro, é um irmão, a PM. Então, Andam juntos. Andam juntos. Então, o bombeiro ele é irmão da PM. E aí, a gente tem um apoio gigantesco da PM. Então, a nossa prova também, a PM nos auxilia muito. Então, a nossa segurança nos pontos ali, a gente detectou alguns pontos, até a nossa inteligência, juntamente com a inteligência da PM, a gente apura se tem algum risco, a gente coloca ali já alguns pontos também, pessoas, né, do bombeiro mesmo, ou até, e aí a viatura fica já pré-acionada com o telefone pessoal da guarnição, que a gente não pode tirar uma viatura que está atendendo a população e colocar à nossa disposição. Mas a gente já passa rota, já passa caminhos para, caso seja necessário, a viatura chega ali rápido. Rápido, isso aí. Então, assim, aí a viatura ela não vai ficar à nossa disposição, mas ela tem todo um cronograma que, se ela precisar chegar, ela chega rápido. Então, a gente não tem... A primeira edição, a gente não teve nenhuma ameaça, briga, a gente não teve nenhuma tentativa de furto de bicicleta, nenhuma peça, nada foi sumido dentro dos vestiários. A gente deixa um militar feminino, um militar masculino dentro de cada banheiro. A gente oferece banheiro físico, coisa que outras provas não oferecem. A gente, não é só banheiro químico, a gente tem um vestiário feminino e um vestiário masculino para o atleta, para o companheiro, para a pessoa que vai apoiar, ela vai chegar no local do evento e ter aquela estrutura. Então, assim, o nosso estacionamento, não cabe todo mundo dentro do quartel, mas a gente conseguiu, com o apoio da Transcom, também fechar um quarteirão, porque no quarteirão só tem 2 moradores. Então, a gente, com o consentimento desses moradores, a gente fechou
fechou aquele quarteirão, tem vaga lá para mais de 100 carros. Então, a gente conseguiu também o estacionamento, a gente coloca bombeiros militares ali também para estar fazendo a guarda dos veículos. Então, a gente pensou muito na segurança. Então, a gente não quer que ninguém seja furtado, a gente não quer que ninguém sofra nenhuma tentativa de assalto. E a gente coloca bombeiros já com kit de primeiros socorros naqueles pontos onde a gente acha que tem o risco de queda. Então, se a pessoa sofreu uma queda, aqueles pontos que são possíveis ou pontos estratégicos, de pronto já tem uma dupla de militar do Corpo de Bombeiro ali com equipamento e conhecimento à disposição. Coisas que é impossível de ter isso em outras provas, né? Porque a gente tem uma logística muito fácil que a gente detém ali dos cursos de formação. Então, esses cursos de formação, eles não estão ainda preparados para ir para a rua, porque falta alguma matéria, mas a matéria de primeiros socorros, todos que já fizeram essa matéria, já estão ali preparados para prestar esse apoio. E tem os militares prontos. Então, aquele militar, às vezes, que é um aluno que está aprendendo, ou às vezes nós temos o aluno do curso de oficial, temos o aluno do curso sargento, ele já serve à sociedade, mas naquele momento ele está recolhido para a academia para poder se graduar ou atingir um posto maior, ou se requalificar. Então, naquele momento, ele não está disponível diretamente para atuar numa viatura. Mas como ele está na academia, então a gente convida esse militar através de uma escala, né? A gente convida, né? Coloca o nome dele na lista, o comandante assina. Está convidado. Aí ele está convidado a participar do evento, que é a parte da segurança. Quem é militar vai entender o convite que vem no papel assinado pelo comando. Convidado né? aqui, Chega na intranet. Chega na intranet e tal. Aí a gente convida esses militares e eles vão fazer parte da segurança da prova. Então, a nossa prova ela tem todo esse caráter de segurança. Igual eu te falei, a gente monta também lá a nossa arena com comida, tá certo? Vai ter chopp, pra você ver. A gente não é contra, né, tomar um choppzinho, a gente é contra a pessoa se embriagar e sair do normal. E aí a gente... Não, aí tá errado. Aí tá errado. Mas por que não? A prova do bombeiro, por que não ser democrático da gente ter lá o chopp, a cerveja, desde que seja com prudência, pode beber, não pode dirigir depois, né? Eu já ia falar isso, só não pode pegar o carro. Não, só não pode pegar o carro. Leva o motorista da rodada. A gente ainda brinca. O pessoal que a gente vê que pegou uma latinha, a gente pergunta, você não vai voltar dirigindo, não, né? Tem uma pessoa que vai levar o carro para você, então o seu carro vai ficar aqui e você vai pegar o transporte. Você não vai dirigindo para cá. Então, a gente tem toda essa atenção, a gente realmente fica muito atento, porque eu acredito que a Fire Race, além de ser um festival de esporte, também a gente está ali fomentando o esporte. A Carolina, ela vamos colocar assim, ela está chegando num patamar onde 99,9% dos esportistas não chegam. É muito difícil chegar no topo. E ela sabe o tanto que é difícil o apoio, provas, o tanto que é difícil você conseguir pessoas, conseguir locais para poder participar. Igual eu falei, essa competição, ela é uma competição que acho que todo mundo tem que encarar, que ela é o primeiro passo, ela vai competir contra ela mesma, contra os seus desafios, quebrar os seus recordes pessoais, quebrar os seus limites. Não se preocupar com o pódio. Se vier o pódio, ótimo, mas que sirva de incentivo. Se eu cheguei em 10º, eu parei para beber água e demorei um pouquinho a mais. Se eu não tivesse demorado tanto para beber aquela água, eu poderia ter chegado em 9º. Aquele cara me passou na que eu parei para beber água. Aí, ou seja, no próximo eu já vi que o 9º não tá difícil. E aí eu forço um pouquinho, no próximo eu chego em 7º. Aí eu falo, que isso? Eu queria chegar em 9º, tô em 7º, então se eu esforçar um pouquinho... Eu vou ficar no 5º. Eu vou ficar no 5º. Então, assim, tudo também tem essa questão. O corpo humano, ele é assim... A gente não gosta que fala, mas eu considero uma máquina perfeita. Porque tudo que você faz, ele agradece. Eu nunca vi uma pessoa cuidar bem do corpo e o corpo não agradecer. E, ao mesmo tempo, toda vez que você maltrata, ele cobra o preço. É verdade. Então, principalmente sempre... a mente. A mente começa a então, bugar, a gente enxerga muito o esporte, está muito ligado ao corpo de bombeiros, porque todo soldado, quando a gente fala soldado, realmente do recruta ao coronel, ele é um atleta. Porque o bombeiro, para ser bombeiro, ele tem que treinar em várias modalidades. Ele tem que nadar, ele tem que correr, ele tem que ter força nos braços, então ele tem que puxar corda. Então, não existe uma distância, né, em ser salva-vidas e ser atleta. Não existe uma distância. Não existe uma distância. Todo bombeiro já é um atleta. Às vezes ele só não descobriu ainda.
Né? Inclusive, foi até legal. Teve o BOP Games. Isso. E eu vi que tinham 2 militares lá do Corpo de Bombeiros. O Assunção era um deles, que eu sigo ele no Instagram. E eles estavam participando e eu vi que o pessoal movimentando. Achei muito legal. Muito bacana. Esse movimento, sensacional, né? E a gente, voltando àquela parte de cooperação, a gente vê a cooperação em todo tempo. Eu tinha um amigo que ele falava assim, você já reparou que existem tribos? Eu, como assim? Tem a tribo que gosta disso, a tribo... E realmente, né? Tem os atletas, tem os motociclistas, que é o águia, aqueles que vestem com roupa de couro, se juntam, são sempre juntos ali. E é legal que é um cooperando com o outro, um entende, um se reconhece. Quando você olha, você já, de longe. você já esse sabe. É ciclista. Isso aí é do ciclista. jeito que passa a gente de carro, a gente fala, esse é ciclista. Com certeza. Isso é legal, né? Um reconhece o outro, um coopera com o outro. Isso é muito bacana ver. Eu ia falar isso até dentro do esporte, né? Assim, tem as tribos dos ciclistas, do corredor, do que nada, né? A gente vê, realmente, eu ando de moto e eu percebo quando tem um carro que dá uma preferência, ou que dá aquela colher ali, eu falei, isso aí também anda de moto. Pois é. É engraçado Ou então isso, já né? vivenciou na pele. Eu vi esses dias que o pessoal tem feito muito treinamento com motorista de ônibus, colocando eles no lugar do ciclista. Eles colocam aquelas bikes ergométricas paradas em fila indiana, colocam os motoristas de ônibus e outro motorista de ônibus passa com ônibus rente. Esses motoristas que estão lá Pedalando. como ciclistas, né? Aham. Pedalando. Cada grito. Eu já tem uns assisti que esse vídeo, é pulam muito da legal. bike e falam, meu Deus. Você fala, pois é, vocês passam do lado da gente assim. Desse jeito. Olha só. A Sem falar maioria o vácuo, fala, né? meu uma Deus. carreta, um veículo grande, ele leva um deslocamento de ar. Leva. Isso. Então, E é um perigo. algumas bicicletas, alguns ciclistas são leves e tem chance de o deslocamento de ar derrubar aquele atleta que está E treinando. joga ali. para baixo da roda Nossa. do caminhão. E aí tem gente que passa assim, 1h da tarde, essa pessoa está pedalando, ela não trabalha. Mas às vezes aquela pessoa trabalhou a noite toda, dormiu 4 horas e Tá ali treinando. levantou, Um dos meus comeu casos, alguma eu só coisa. treino à tarde. Pois é. Aí o povo, nossa, a Coleman tá treinando à tarde. Sinal que ela não trabalha. Trabalhei Como é que amanhã ele chama? inteira, Ele chama desde horário de cedo. herdeiro. Horário Ô, de herdeiro. gente. Vocês não deve sabem. ser herdeira mesmo. Deve ser o trabalho de madrugada, né? Vocês não estão vendo, né? Você não tá vendo eu acordando 4h30 da manhã. Pois é. Então, assim, às vezes você vê uma pessoa, né, treinando, praticando esporte ali à tarde, num horário, fala assim, isso é um vagabundo, isso deveria estar trabalhando. Mas às vezes aquela pessoa trabalhou a noite toda. Dormiu pouco, porque enquanto algumas pessoas dormem 6, 8, 10 horas, aquela pessoa dormiu 3, 4 Nossa, faz horas, tempo que eu não abdicou durmo de um horário de sono para quê? Para poder cuidar do esporte, cuidar do seu corpo. E aí, então, assim, tem que encarar que o ciclista, igual você falou, o motociclista, o pedestre, ele é uma pessoa, ele é um amigo, ele é um pai, ele é um irmão, ele é um pai de gente. família. Exatamente. É uma pessoa que está ali cuidando da própria saúde. Essa pessoa não está fazendo mal a ninguém. Aí tem pessoas que vê com maus olhos, aí passa o carro tirando fininho, passa numa poça d'água, faz questão de jogar água. Já vi caminhoneiro que abre a buzina para ver se a pessoa assusta e leva um tombo. Olha, gente, por isso que eu morro de medo de andar de bicicleta ali na Pampulha, você acredita? Teve uma vez, vou contar para vocês. Nossa, gente. Eu tô conversando com vocês aqui, mas eu tô lembrando. Eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. Fui andar de bicicleta lá em Caratinga. Meu pai de lá, tava plantação de café de um lado do outro, estrada de terra. Peguei a bicicleta, ela foi perder o freio. Nossa, eu só maravilha. Passei da bicicleta assim, caí assim, ó, com o corpo pro chão, assim, ralou. Não tava Quem com disse que eu o melhor sei? freio de ciclista, não? O chinelo havaiano? Inclusive, eu tô aqui com o Instagram aqui, eu acabei de abrir. Fire Race CTP? Fire Race CTP. CTP. CTP é Centro de Treinamento Profissional. É um braço da Academia de Bombeiro Militar. Tá com o link aqui. Quem pode se inscrever? Apenas bombeiro? E Não. quem pode participar? Toda a população. Pode se inscrever. Menor de idade tem que ter autorização de um responsável, mas toda a população, lá no site tem um regulamento, tem as categorias com as idades, então a gente dividiu, né, por sexo, né? Então, ou seja, tem as modalidades femininas, masculinas e temos as modalidades por idade. Inclusive, a novidade esse ano, temos duplas. Então, tem dupla mista. Então, às vezes, né, o marido que quer levar a esposa para pedalar, ou a esposa, que tem muito, hoje acontece
acontece mais do que a gente pensa. A esposa pedala e o marido não. Então, a esposa que quer levar o marido para pedalar é uma oportunidade. Mas o marido fala assim, mas eu não vou ganhar. Lembra, não precisa de ganhar, você tem que ganhar de você. Isso aí. Se ano passado você não participou e esse ano você vai participar, você já ganhou. Então, aí a gente tem dupla mista, as duplas juntando a idade, masculino e feminino. Que legal. E realmente, eu estava lá o ano passado, o ambiente é muito seguro. Você vê uma integração muito grande da população, dos bombeiros, de todo mundo que estava participando do evento. É um ambiente muito agradável para levar a família mesmo. Então, quem está nos assistindo aí, participe do Fire Race 2023. É um evento que eu recomendo, que vale a pena. E a Copeng, mais uma vez, apoiando esse evento dos bombeiros. Não só para participar aqui, para assistir também, né? Inclusive, eu estou vendo aqui que tem um link. Pode se inscrever para ser um participante e também para assistir. É isso? Isso. Gostei. Bom, caminhando aí para o fim. Poxa. Mas já? Eu nem falei o que eu queria. Passou rápido demais. Eu gosto quando é assim. Passa rápido e a gente fica com vontade de continuar, né? Bom, quero agradecer vocês. Vou pedir o Brasil para deixar lá o link na descrição do vídeo, para que as pessoas, os nossos cooperados, aqueles que não são cooperados também, porque tem muitas pessoas que amam o podcast, assistem aqui, né, com a gente. Isso mesmo. Um grande abraço para vocês, inclusive. Vamos deixar na descrição aqui do vídeo e também divulgar nas nossas redes sociais. Quero agradecer vocês pela participação. Boa sorte, viu, Coleman? Obrigada. Conte com a gente, você já sabe. Bom, aproveitando a oportunidade, né? Então, o prazer é nosso. Então, o pessoal pode seguir lá, @FireRaceCTP. Isso aí. E lá você vai ter todas as informações e fazer sua inscrição. Gostaria de pedir o pessoal também para seguir no Instagram aqui a nossa atleta. Vou falar aqui, Porque... @Carolina Coleman. Quem quiser me seguir, fico muito grata. Isso, porque agora, ser hein? atleta não é fácil. Então, quando a gente tem a oportunidade de conhecer uma atleta, a gente tem que pedir o apoio, porque, infelizmente, a gente sofre muito preconceito e a gente vê os atletas não tendo valor. Mas só eu seguir, eu estou apoiando já, porque a partir do momento que o número de seguidor dela aumentar, ela vai conseguir mais patrocínio, e isso tudo só melhora. Então, pessoal, vamos apoiar, vamos recomendar, vamos seguir, porque ela é de Minas, ela é de BH e ela tem futuro e ela já mostrou que é capaz. Então, só precisa de quê? Apoio. Gente, isso aí é cooperação. Aí, acabou de cooperação. Que perfeito. A cooperação então, vou acaba de aproveitar acontecer. E vou cooperar aqui também, que ano passado eu estive lá reconhecendo o percurso do Fire Race e foi sensacional. O percurso muito, muito, muito bem organizado. As trilhas fluidas e com cada raiz sensacional, É a característica gente? de Fire Race, tem muita raiz. Delícia. A gente Percurso pode muito falar que é uma bonito. prova raiz. É uma prova raiz, né? Prova raiz. Não é Nutella não, gente, Né? é raiz. Mas vocês vão gostar, que o percurso, e fiquei sabendo que ficou melhor ainda. Ficou melhor ainda, teve alguns Fantástico, ajustes. Fantástico. Sinta-se abraçado pelo Capitão Rosa, que ele, por mais que ele não esteja presente fisicamente, ele está presente de alguma forma, e contem sempre com a Copeng. Muito obrigado por este momento, viu? Vocês me motivaram, de verdade. Quero Manda ver pra vocês lá no pedalar WhatsApp e depois, marcar ó. a gente. Tô aqui, ó, firme. Obrigada, viu, gente? Muito obrigado. E sigam Coleman e o Fire Race, e não perca essa oportunidade, que eu tenho certeza vai ser muito bom para você e para sua família. É isso mesmo, Gabi. E uma salva de palmas pra gente, né? Mais Claro. um podcast fantástico aí ao ar, com 2 visitas aqui ilustríssimas, né? Eu acho que a gente sai daqui com mais conhecimentos aí, e eu com vontade de pedalar. Eu acho que aquela bicicleta que Bora, tá lá... então, ó. Fechou? Tô na posse, pronto. Quero saber. Obrigada, viu, gente?